o melhor do terror nacional. Saudações scriptianas. Como vocês podem ver, hoje eu estou aqui para falar a respeito de um material de uma editora bastante suspeita a respeito do assunto. A Script, ela vem ao longo do tempo, do pouco tempo de sua existência, melhor colocando, construindo um catálogo assim invejável, não só do ponto de vista da quantidade em si, mas também da variedade. Ela praticamente agora tem um título para todo tipo de nicho e categoria possível, e o terror é uma delas. E especificamente essa é onde ela tem mais investido atualmente, tanto com conteúdo internacional quanto material nacional também. E hoje eu estou aqui especialmente para falar de dois materiais que, para quem curte o gênero, pode ser uma boa opção. O primeiro deles, ele meio que fala por si próprio devido a toda a apresentação gráfica dele. Ela é tão incrível, mas tão incrível, que praticamente assim, só ela já seria o suficiente para vender esse tipo de material, independente da qualidade. Mas não é isso que eu estou fazendo aqui. Na verdade, o que eu estou querendo dizer é que o negócio ficou tão bom e tão criativo que você, na hora, acaba assim nem prestando tanto atenção em relação à qualidade do conteúdo, devido à qualidade da parte física do material em si, da parte gráfica propriamente dita. E eu não me refiro aqui ao acabamento do material, apesar de eu gostar muito desse tipo de material, capa cartão e um pólen amarelado com impressão preto e branco, mas eu reforço aqui a forma como ela foi diagramada e pensada, a apresentação gráfica dela propriamente falando. A começar pelas capas, tanto a capa quanto a contracapa, elas representam matérias, ou melhor, manchetes de jornal de crimes, casos que aconteceram em alguma época da história do Brasil. Crimes que ocorreram em diversos estados. E cada um desses crimes funciona como se fosse um índice. Cada um remete a uma das histórias, a um dos contos presentes aqui na obra. E foi utilizado o mesmo recurso para apresentar toda a equipe criativa, como vocês podem ver aqui na contracapa. E eu estou me referindo aqui a artistas como Germana Viana, Shimamoto, Alex Mir, o Alex Genaro, Daniel Souza, Jorge de Barros, Laudo Ferreira, Marcel Bartolo, Kiko Garcia, Clarice França, Regiane Brás, Tássio Michetti, Eliane Bonadio, Gil Guimarães, Leander Moura, Imigrante, que tem um perfil bacana lá no Instagram, recomendo que sigam para conhecer o artista e o verdadeiro nome dele. Ou seja, só a nata do cenário artístico atual e alguns também do passado da nona arte brasileira. Agora também há outro diferencial em relação a toda essa roupagem gráfica que eu acabei de mostrar, toda essa identidade visual bastante criativa, moderna e arrojada, e o que mais a gente puder colocar aí de elogio. Mas a forma como esses contos também foram pensadas também foi uma sacada bem interessante. Por que eu digo isso? Todos os contos aqui, na verdade, representam casos de histórias relacionadas a crimes ou casos bizarros que aconteceram em um passado relativamente distante, em cidades espalhadas por todo o Brasil, geralmente cidades do interior, que é onde geralmente acontece esse tipo de caos, vamos colocar assim. E todos esses crimes, esses causos, foram representados pelos artistas que eu citei até agora há pouco, imaginando como eles realmente seriam se fossem retratados, por meio do desenho em si, ou filmados, ou algo do tipo, se eles fossem reconstituídos, artisticamente falando. O final da obra, ele mostra um apêndice que fala a respeito de cada um dos contos, das notícias, melhor dizendo, que foram adaptados e transformados em contos nessa edição. Mas ele é um tipo de publicação que ele tem o seu público específico, Primeiro, a pessoa ela tem que simpatizar com esse tipo de gênero terror, horror, apesar de que você não vai ver as piores coisas assim já vistas ou imaginadas em se tratando de terror aqui. Mas são casos assim extremamente bizarros, que foram adaptados aqui, recontados, de uma certa maneira, e que eles terminam sem uma conclusão aparente, uma conclusão específica, porque essa é a forma como essas notícias, essas histórias foram passadas para a gente, para as gerações posteriores. São casos sem explicação que ocorreram e que foram narradas, pelas pessoas da cidade onde aconteceu e que chegou dessa forma até a gente. Então, o que eu quero dizer aqui, na verdade, é que não são histórias conclusivas, com começo e meio e fim. Ela começa de uma forma, apresenta toda a situação, e aí ela tem um clímax, que é sempre um acontecimento bizarro, que aí, na sequência, a história ela termina, mas há um fim, propriamente dito. Só que não há uma explicação
plausível, né, ou científica a respeito do ocorrido. E, na verdade, o melhor dela seria isso, né, essa coisa de você não saber explicar algo que ocorreu, mas que, na verdade, não são apenas histórias, né, em quadrinhos narradas aqui, mas sim coisas que podem ter acontecido ou não, para algumas pessoas realmente aconteceu, e que estão sendo retratadas aqui. Para quem curte aquelas categorias de crimes reais, ou contos ou histórias baseadas em crimes, ou levemente inspiradas, não importa, em crimes ou coisas, né, que já aconteceram alguma vez, então é um prato cheio. E ele ainda é dividido em formato de contos, né, com começo, meio e fim para cada conto. Um não é continuação do outro, um não precede o outro, então fica mais fácil e tranquilo de ler. Não são histórias amarradas, né? Quem faz esse trabalho de amarração é toda essa parte, essa representação gráfica que foi feita aqui. Esse material pertence a uma série idealizada pelo Alex Mir chamada Dossiê Bizarro. E ela, até o momento, tiveram 2 publicações, né, 2 edições. Essa daqui, da forma que eu acabei de contar, e a segunda, que é igualmente bonita, mas que tem uma proposta completamente diferente, mas que ela se assemelha em relação à forma, à arte, até, de certa maneira, mas mais a forma de contar a história em si. Essa publicação, ela segue um roteiro semelhante à anterior, só que aqui existe um tema comum que amarra as histórias, né, todos os contos também, que está relacionado à questão da demonologia, do satanismo e outros temas afins. Então a gente tem aqui também contos extremamente bizarros, tá? Só que eles são mais conclusivos e sempre estão permeados, né, de alguma forma, a questão da presença, né, do mal, do que seria considerado mal dentro, né, da nossa cultura, dentro de uma cultura judaico-cristã, propriamente falando. São sempre alguns casos inusitados, né, até pouco críveis, mas que foram inspirados também em acontecimentos do passado e recontados, né, retratados aqui em forma de arte, espetacular, né, diga-se de passagem, mas que sempre envolve o coisa ruim. Para essa daqui, eu gostaria de chamar a atenção para a questão da arte. A arte dessa HQ, ela me agradou mais até do que a anterior, mas essa segunda, por apresentar alguns casos, né, que possuem uma referência assim mais à literatura policial, de certa forma, então a arte dessa daqui, ela casou muito bem com a proposta do tema. A proposta dessa HQ faz ela ser muito semelhante ao que o Junji Ito faz com os materiais dele, né, ao longo de toda a sua trajetória. Então parece que você está lendo contos de uma obra que busca inspiração no que ele faz, pela questão da bizarrice, né, do tema demoníaco, né, por trás das histórias, mas que ao mesmo tempo não é, porque são histórias nossas, inspiradas aqui em acontecimentos da nossa própria cultura, de crimes e casos ocorridos aqui no Brasil. Já algumas remetem a temas relacionados à cultura de uma forma geral, ocorridas nos séculos passados, mas que de alguma forma elas estão amarradas não só à temática, mas ao ocorrido dentro de cada história especificamente. E eu volto a salientar que a arte é o grande destaque, né, o grande diferencial dessa publicação. É ela que dá, além do roteiro, claro, toda a ambientação e o charme para esse tipo de temática, né, para que ele inspire medo, né, para que ele seja mais crível para o leitor, mesmo que racionalmente seja algo impossível de ter acontecido, de tão bizarro que é. Ela transita por muitos estilos, né, que remete a diversos tipos de traço, seja aquele mais estadunidense, né, mais europeu, mais cartunesco, independente da nacionalidade dele, algo que remeta, né, mais um traço próximo ao mangá, mas todas são muito bem feitas, muito bem representadas e muito bem ambientadas, como mostra essa última imagem aqui. Então, esse foi o Dossiê Bizarro, com as obras Demoníaco e Assustadores Casos Reais adaptados para os quadrinhos. Ambos estão disponíveis tanto no site da Script, também podem ser conseguidos por meio de apoio no Catarse, mesmo em outras campanhas, mas agora do que nunca, os materiais da Script, e esse é um deles, ficam disponíveis na Amazon ao mesmo tempo em que no Catarse. A diferença ele acaba sendo, né, no preço final e também a quantidade de extras que na Amazon eles praticamente não existem. Então a Script está trabalhando atualmente com essas duas propostas. Ou você compra pela Amazon, seja na pré-venda ou já no lançamento, só que um pouco mais caro que em relação ao Catarse e sem os extras, ou você compra pelo Catarse, apoiando na pré-venda e aguardando o lançamento da publicação, só que com mais desconto e com extras também.
Fica aí a recomendação para quem gosta do gênero, gosta do estilo e, principalmente, para quem gosta, está curtindo bastante o atual cenário de quadrinhos nacionais, que vem conquistando cada vez mais fãs e abrangendo praticamente todas as categorias e modalidades aí do nosso mercado. Então foi isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.